O milionário fica chocado ao ver a mendiga negra expulsa por roubar pão e guardar segredo. Lucas atravessava a calçada impecável do bairro onde morava. Prédios espelhados, jardins podados, carros de luxo que brilhavam ao sol. Cada passo era firme, a expressão congelada, quase uma máscara. A vida dele, tudo no lugar. Mansão no coração da cidade. Negócios milionários. Festas como o que há de melhor. Mas hoje, algo diferente aconteceu. Algo que trincou a cascadura que ele cultivava há anos. Na esquina, uma cena que parecia sair direto de um pesadelo. Raquel, uma mulher negra, magra, os olhos fundos e cheios de desespero, foi expulsa da padaria mais fina da região. Por quê? Tentou roubar um simples pão. Um pão para a filha dela, que chorava abraçada ao joelho, faminta e com a roupa suja de lama e frio. O dono da padaria não falou só com raiva. Havia desprezo marcado no tom áspero que mal podia acreditar na própria cena. Sai daqui, sua vagabunda! O grito cortou o ar mais rápido que qualquer sirene. Raquel abaixou a cabeça, o corpo trêmulo, o coração batendo alto, quase arrancando o peito. A menina soluçava, mas ninguém parecia ligar. O mundo continuava andando. Indiferente, até um homem parado atrás da vitrine. Lucas! Ele notou o punhado de moedas que ela tentava raspar do chão sujo. Os pés descalços que buscavam calor e esperança. Algo queimava dentro do peito dele. Algo que ele não sentia fazia muito tempo. Um desconforto estranho. Uma faísca incômoda. Foi então que um estalo atingiu sua mente. Uma lembrança enferrujada, escondida entre papéis empoeirados no porão da mansão. Um segredo antigo, enterrado pela família há gerações. Uma tragédia que envolvia alguém muito parecido com Raquel. Alguém que devia ser apenas uma sombra do passado. Mas que agora estava ali, diante dele, nua na sua pobreza. Com os mesmos olhos de sofrimento. Muca sentiu um tremor nas mãos. Um nó na garganta apertado que não queria ceder. O rosto, por um instante, perdeu a rigidez. Ele viu a filha dela, o desespero palpável, e não conseguia simplesmente virar as costas. Nunca tinha se importado antes, mas ali, naquele instante, seu coração gelado começou a derreter. Ele desceu a calçada, hesitou, deu o primeiro passo para o outro lado, para se envolver na vida dela. Para enfrentar os terrores daquela história que sua família, sem saber que ao fazê-lo, estaria mexendo em uma bomba prestes a explodir. E não era só isso. Um rival perigoso de Lucas, astuto e impiedoso, já mexia as peças atrás das sombras. Ao descobrir a ligação obscura entre Lucas e Raquel, ele viu a chance de destruir tudo. O império, a fortuna, a reputação. A vida do milionário estava prestes a ruir, enquanto o passado misterioso de Raquel começava a ganhar força, mostrando que ela não era apenas uma vítima, mas uma herdeira de uma linhagem que poderia abalar os pilares daquela cidade inteira. Lucas ficou ali, parado, entre o mundo que ele dominava e uma verdade que ameaçava tudo. De que lado ele iria ficar? Proteger sua riqueza ou encarar a dor e o mistério que o chamavam? A cena encerrava com um silêncio pesado. O coração dele pulsava acelerado, a dúvida ardia como fogo, e a escolha impossível fazia o futuro piscar diante dos olhos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito
com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava parado, a mente a mil, entre o mundo seguro e a incerteza que começava a se desenhar à sua frente. O coração dele pulsava e ele sabia que a vida da mulher e da menina dependia da escolha que estava prestes a fazer. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, uma explosão de gritos rasgou o ar sereno da calçada. O dono da padaria, com o rosto vermelho de raiva, apontou para Raquel. Mas não eram apenas palavras de desprezo que saíam da boca dele. Você não tem vergonha? Sua ladrã não tocou na comida da minha loja e ainda quer pedir mão na minha frente? Some antes que chame a polícia. Foi nesse instante que a multidão começou a se aglomerar, murmurando, algumas pessoas filmando com os celulares, outras com expressões de indignação. E entre os rostos, Lucas reconheceu um deles. Rafael, seu rival de negócios, estava ali, observando como se estivesse saboreando aquele espetáculo. O olhar de Rafael cintilava com um prazer maligno que Lucas nunca tinha visto antes. Raquel olhou ao redor, desesperada, e um súbito silêncio se instalou quando um pouco de sangue escorreu pela sua mão. O vidro quebrado da padaria tinha cortado seu pulso. Lucas sentiu o estômago dar um nó. A dor dela era palpável, como um eco dentro dele. Mas antes que pudesse agir, algo ainda mais chocante aconteceu. Rafael, com um sorriso traiçoeiro, se adiantou. Raquel! Raquel Santos! Você precisa ouvir isso. A voz dele soou como uma serpente sussurrando no escuro. As pessoas precisam saber quem você realmente é. Ele ergueu a mão, segurando uma foto amarelada. A imagem queimou na mente de Lucas. Uma mulher com os mesmos olhos de Raquel, mas mais nova, mais bonita, tinha um sorriso familiar. Ao olhar para a foto, uma avalanche de memórias o atingiu. Era a mãe de Raquel, uma mulher que ele tinha achado que estava morta. As palavras de Rafael ecoaram como um trovão. Ela ainda vive, e você sempre soube. Os murmúrios da multidão aumentaram, misturando confusão e choque. Lucas sentiu que a terra se movia debaixo de seus pés. O que Rafael estava dizendo? Isso não podia ser verdade. E, no entanto, as peças começaram a se encaixar, cada uma mais devastadora que a outra. O segredo que sua família guardou por tanto tempo, algo que ele acreditava estar enterrado, agora ressurgia de forma violenta. Raquel encarou Rafael, olhos arregalados, boca entreaberta em incredulidade. A menina, afastada ao fundo, começou a chorar, sem entender o que estava acontecendo. Sentimentos de vergonha e pânico invadiram Raquel. O que você quer dizer? Eu não sei do que você está falando. E Lucas, agora em um estado de choque, percebeu que tudo o que pensava saber sobre sua vida, sua riqueza e o passado de sua família estava ruindo. Rafael se movia rápido, como um predador pronto para atacar. O que ele queria? Ele se alimentava daquele caos, do medo. Como ele sabia de tudo isso? Com a respiração acelerada, Lucas deu um passo à frente. Mas o que fazer? Como proteger Raquel e enfrentar Rafael ao mesmo tempo? O silêncio pesado que se seguiu ao grito de Rafael pesava mais do que 1000 palavras.
A escolha que ele tinha feito quase parecia irrelevante agora. A vida dele, a vida de Raquel e a vida da menina estavam entrelaçadas em algo muito maior, e ele tinha que descobrir como tudo isso estava conectado. E, enquanto a multidão murmurava e as câmeras gravavam, Lucas percebeu. Essa verdade poderia não apenas arruinar tudo o que ele havia construído, mas expor uma rede de mentiras que pode levá-lo à ruína. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger seus segredos? Lucas estava paralisado, entre o pânico e a revelação que Rafael acabara de fazer. O silêncio na calçada era ensurdecedor, como se todo o universo tivesse parado. Ele queria negar, gritar, dizer que aquilo era uma mentira. Mas a imagem da mulher na foto ardia na sua mente, ecoando como um fantasma do passado que ele tentara apagar. Você é louco, Rafael! Lucas finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, mas forte, o suficiente para ecoar entre a multidão. Não sabe do que está falando. Raquel, ainda com a mão ferida, olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas e medo. Rafael, com um sorriso satisfeito, continuou. Por que você sempre teve tanta aversão à lembrança dela? Hein, Lucas? Não deve ser fácil carregar esse peso. A verdade finalmente está vindo à tona. A multidão começou a murmurar, as câmeras capturando cada movimento, cada emoção. Lucas podia sentir o calor do julgamento coletivo. As pessoas estavam divididas entre a curiosidade e a repulsa. Enquanto Lucas tentava processar tudo, uma explosão de gritos e sussurros tomou conta do ar. Algo havia mudado de repente. E era nesse momento que uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e um olhar perturbador, correu em direção à cena. Ela parecia um furacão. Seus olhos estavam fixos em Raquel. Raquel, não! Eles não podem saber! Você precisa sair daqui! A mulher gritou, desacelerando pouco a pouco. Cada passo mais pesado que o anterior. Era Sérgia, uma amiga antiga de Raquel. O desespero em sua voz era palpável, como se ela soubesse de algo terrível. Quem é você? A multidão se virou, agora com um novo foco, enquanto as câmeras continuavam a gravar. Sérgia parou, tentando recuperar o fôlego, o rosto vermelho de ansiedade. A coisa que a gente sempre soube. A verdade que você não quer que eles descubram? Lucas teve uma sensação estranha, como se estivesse caindo em um abismo. O que mais havia que ele desconhecia? A tensão nas expressões de Raquel e Sérgia era como uma tempestade prestes a estourar. Ninguém se atreveu a interromper. Cada pessoa na calçada aguardava a próxima palavra, a próxima revelação. Você não pode deixar eles te atacarem assim. A voz de Sérgia ficou rouca. Você não é só uma mendiga, Raquel. Você é a filha de uma pessoa poderosa. A sua mãe estava viva, e somente sua avó manteve tudo em segredo. A expressão de Raquel se transformou em pânico absoluto, a dor a fazendo hesitar. Mas isso não pode ser verdade. A voz dela estava quase inaudível, tremida. A minha mãe nunca... As palavras falharam. O que estava acontecendo ali? A multidão exibia agora uma mistura de choque e curiosidade. Lucas sentia que a própria realidade e tudo o que ele conhecia estava escorregando por seus dedos. A revelação de Rafael tinha sido apenas o começo. E então um som alto cortou o ar. Um vidro se quebrou. Do outro lado da calçada, um grupo de jovens estava rindo, tendo quebrado uma janela de um carro. O desvio da atenção momentaneamente aliviou a tensão, mas não por muito tempo. Com esse barulho, algo despertou na mente de Lucas. Ele olhou para Raquel, seus olhos cheios de lágrimas, refletindo uma dor profunda.
e a conexão que estava formando entre eles parecia mais intensa do que nunca. Mas então, Lucas vislumbrou uma figura familiar nas sombras da multidão. Era sua mãe, que ele pensava estar em um retiro no exterior. O coração disparou. O que ela estava fazendo aqui? A vulnerabilidade que ele havia lutado para manter estava prestes a ser exposta de uma forma que ele nunca imaginou. Lucas! A voz dela cortou a confusão. Você não sabe a verdade sobre a Raquel. E então a cena parou, um momento congelado em tempo, enquanto o olhar de Lucas envolvia cada pessoa ao seu redor. A gritaria misturando-se ainda mais com o tumulto da nova revelação. As palavras de sua mãe pairavam no ar. Que verdade! De repente, tudo tinha mudado. O passado e o presente se entrelaçavam em um emaranhado de mentiras. Lucas, Raquel, sua mãe, Sérgia, todos estavam conectados de uma maneira que ameaçava explodir suas vidas. E com isso, uma pergunta ficou no ar, ecoando nos pensamentos de todos. Até onde os segredos poderiam levá-los todos? Lucas estava paralisado entre o pânico e a revelação que Rafael acabara de fazer. O silêncio na calçada era ensurdecedor, como se todo o universo tivesse parado. Ele queria negar, gritar, dizer que aquilo era uma mentira. Mas a imagem da mulher na foto ardia na sua mente, ecoando como um fantasma do passado que ele tentara apagar. Você é louco, Rafael! Lucas finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, mas forte o suficiente para ecoar entre a multidão. Não sabe do que está falando. Raquel, ainda com a mão ferida, olhou para ele. Os olhos cheios de dúvidas e medo. Rafael, com um sorriso satisfeito, continuou. Por que você sempre teve tanta aversão à lembrança dela? Hein, Lucas? Não deve ser fácil carregar esse peso. A verdade finalmente está vindo à tona. Lucas podia sentir o calor do julgamento coletivo. As pessoas estavam divididas entre a curiosidade e a repulsa. E enquanto Lucas tentava processar tudo, uma explosão de gritos rasgou o ar. O pânico irrompeu entre a multidão. Alguém começou a gritar, apontando para o céu. Olhem, o que é aquilo? A cabeça de Lucas se virou automaticamente, seguindo o dedo que gesto. E então ele viu. Uma nuvem negra, densa, estava se formando rapidamente. Não era uma nuvem comum, era uma sombra, um vulto que crescia e se espalhava, como se estivesse se preparando para engolir tudo ao seu redor. E então, como se anunciasse sua chegada, um estrondo ecoou, fazendo o chão tremer levemente. Corra! Uma voz gritou, e a multidão se dispersou em todas as direções. Pessoas apavoradas se esbarrando umas nas outras, gritando, tentando escapar. Raquel e a menina ficaram paradas, atônitas, enquanto Lucas olhava em volta, seu coração batendo rápido. E naquele tumulto, uma figura surgiu. Uma mulher alta, com um manto escuro que a envolvia, os cabelos brancos e desgrenhados ao vento. Era impossível não notar o olhar penetrante dela. Era como se ela estivesse vindo diretamente do centro daquela nuvem. As pessoas passaram por ela sem vê-la, perdidas em seu próprio pânico. Raquel! Ela gritou, com uma voz grave que parecia ressoar no ar. Raquel virou-se assustada, chocada. Você não pode ficar aqui! A mulher estendeu a mão, fazendo gestos apressados. Eles não podem saber. Seu destino não pode mudar agora. Quem é você? Raquel perguntou, a voz trêmula,
enquanto a confusão aumentava ao seu redor. O que você sabe sobre mim? Eu vou explicar tudo, a mulher respondeu, sem desviar o olhar de Raquel. Mas agora precisamos ir. O passado está se revelando e não podemos ficar expostas assim. Lucas sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com passado? Estava prestes a mergulhar no caos, quando algo mais alarmante se desenrolou. Um clarão e uma explosão repentina estouraram na calçada, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. A mulher, que Lucas não conhecia, levantou os braços, como se estivesse invocando algo do ar. E então, uma série de imagens começou a flutuar ao redor dela. Cenas antigas que Lucas reconheceu. Eram fotos, lembranças, e entre elas imagens da mãe de Raquel, não como uma estranha, mas sim com Lucas em uma celebração familiar. A verdade foi um golpe no estômago. Ele não pode acreditar! Sua mãe ali, naquele tempo e lugar, estava misturada com a história de Raquel. Os murmúrios na multidão se tornaram gritos. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o caos crescia. É você! Um homem gritou e Lucas olhou para vê-lo. Um velho que mal podia ficar em pé, apontando com um olhar furioso e reconhecido. Você sabe de tudo, não sabe? Enquanto a multidão se virava para ele, esperando respostas, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde os segredos poderiam levá-los todos? As certezas estavam desmoronando, e Lucas percebeu que a força daquela nuvem não era apenas um fenômeno natural. Era uma tempestade de revelações que poderia mudar tudo o que ele achava que conhecia. Lucas, a mulher disse, agora com um tom de urgência, escolha agora o que você vai fazer. E assim, com a tempestade de verdades ao redor, Lucas se viu encurralado entre passado e presente, enquanto a nuvem negra se aproximava, não apenas para consumi-lo, mas para revelar tudo o que estava escondido. Qual seria seu próximo passo? Lucas estava paralisado entre o pânico e a revelação que Rafael acabara de fazer. O silêncio na calçada era ensurdecedor, como se todo o universo tivesse parado. Ele queria negar, gritar, dizer que aquilo era uma mentira. Mas a imagem da mulher na foto ardia na sua mente, ecoando como um fantasma do passado. Você é louco, Rafael. Lucas finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, mas forte o suficiente para ecoar entre a multidão. Não sabe do que está falando. Raquel, ainda com a mão ferida, olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas e medo. Rafael, com um sorriso satisfeito, continuou. Por que você sempre teve tanta aversão à lembrança dela? Lucas, não deve ser fácil carregar esse peso. A verdade finalmente está vindo à tona. Lucas podia sentir os olhares da multidão, julgando, difamando, assistindo à sua queda. O tempo parecia se arrastar, e enquanto tentava reunir seus pensamentos, um clarão súbito cortou o céu, e a nuvem negra começou a se agitar, como se estivesse viva. Corra! Alguém gritou. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar daquela escuridão crescente. Raquel e a menina ficaram paradas, atônitas, enquanto Lucas olhava em volta, seu coração batendo acelerado. A mulher que aparecera do nada, com seus cabelos desgrenhados e manto escuro, ainda estava ali, impassível e focada em Raquel. Raquel! Ela gritou, a voz grave soando como um eco distante. Você não pode ficar aqui. O seu passado está se revelando e não podemos ficar expostos assim.
Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma onda de imagens começou a flutuar ao redor dela. Elas dançavam como sombras, revelando detalhes que Lucas nunca quisera enxergar. "Quem é você?" Raquel perguntou, repleta de desespero, enquanto a mulher apenas a ignorava, seus olhos fixos no céu em formação. "O que você sabe sobre mim?" "Eu sei o que você e Lucas ignoram", gritou a mulher, e quando ela se virou para Lucas, seus olhos eram como abismos. "As mentiras que vocês carregaram por tanto tempo estão prestes a ser expostas, e há algo que você precisa saber, Lucas." Era como se uma porta se abrisse, revelando um segredo misturado em um fluxo ininterrupto de sentimentos. O caos da multidão lentamente se dissolveu em um silêncio pesado, enquanto cada pessoa esperava ansiosamente por mais respostas. A mulher estendeu a mão e, de repente, uma cena passou à frente de Lucas. Uma festa esplêndida na mansão de sua família, rindo e aplaudindo, com uma jovem Raquel ao fundo, dançando em um vestido brilhante que resplandecia sob as luzes. "Ela não era apenas uma mendiga, Lucas", a mulher continuou, cada palavra como um golpe. "Raquel é a sua irmã." E a revelação caiu como uma bomba. O mundo ao redor de Lucas se dissolveu. A multidão desapareceu. Só existia o som do seu próprio coração batendo. "Não, não pode ser verdade", ele murmurou, olhando de Raquel para a mulher, seu cérebro tentando processar tudo aquilo. "Você sempre soube, Lucas. Seus pais esconderam isso de você para proteger o legado deles. Mas agora a verdade está vindo à tona, e você não pode fugir dela." O pânico que sentimos se misturou à revolta. Ele não poderia acreditar. Raquel, em choque, olhou para Lucas, os olhos agora cheios de lágrimas, um horror refletido em seu rosto. A minha mãe nunca me disse." O murmurinho da multidão se tornou um clamor. As expressões de descrença e repulsa agora estavam voltadas para Lucas. Como ele poderia ter escondido isso? Ele queria gritar, mas a verdade o envolvia como uma serpente. O que isso significava para ele? Para Raquel? Para tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida? Então, a nuvem negra acima dele soltou um raio, e a atmosfera ao redor se eletrificou. Enquanto as pessoas começaram a gritar e correr, Lucas percebeu que a tempestade não era apenas física, mas uma revelação devastadora, prestes a arrastar todos para um novo destino. "Raquel, eu..." A voz dele se perdeu no caos. Ele precisava entender. O passado os unia, mas poderia arruinar os dois. E a pergunta que fervilhava na mente de todos era: até onde essa verdade poderia levar cada um deles? Lucas estava paralisado entre o pânico e a revelação que Rafael acabara de fazer. O silêncio na calçada era ensurdecedor, como se todo o universo tivesse parado. Ele queria negar, gritar, dizer que aquilo era uma mentira. Mas a imagem da mulher na foto ardia na sua mente, ecoando como um fantasma do passado que ele tentara apagar. "Você é louco, Rafael!" Lucas finalmente conseguiu falar. A voz trêmula, mas forte o suficiente para ecoar entre a multidão. "Não sabe do que está falando." Raquel, ainda com a mão ferida, olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas e medo. Rafael, com um sorriso satisfeito, continuou: "Por que você sempre teve tanta aversão à lembrança dela? Hein, Lucas? Não deve ser fácil carregar esse peso." A verdade finalmente está vindo à tona. Lucas podia sentir os olhares da multidão, julgando, difamando, assistindo à sua queda. O tempo parecia se arrastar, e enquanto tentava reunir seus pensamentos, um clarão súbito cortou o céu, e a nuvem negra começou a se agitar, como se estivesse viva. "Corra!"
Alguém gritou. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar daquela escuridão crescente. Raquel e a menina ficaram paradas, atônitas, enquanto Lucas olhava em volta, seu coração batendo acelerado. A mulher que aparecera do nada, com seus cabelos desgrenhados e manto escuro, ainda estava ali, impassível e focada em Raquel. Raquel! Ela gritou, a voz grave soando como um eco distante. Você não pode ficar aqui. O seu passado está se revelando e não podemos ficar expostos assim. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma onda de imagens começou a flutuar ao redor dela. Elas dançavam como sombras, revelando detalhes que Lucas nunca quisera enxergar. Quem é você? Raquel perguntou, repleta de desespero, enquanto a mulher apenas a ignorava, seus olhos fixos no céu em formação. O que você sabe sobre mim? Eu sei o que você e Lucas ignoram, gritou a mulher. E quando ela se virou para Lucas, seus olhos eram como abismos. As mentiras que vocês carregaram por tanto tempo estão prestes a ser expostas. E há algo que você precisa saber, Lucas. Era como se uma porta se abrisse, revelando um segredo misturado em um fluxo ininterrupto de sentimentos. O caos da multidão lentamente se dissolveu em um silêncio pesado, enquanto cada pessoa esperava ansiosamente por mais respostas. A mulher estendeu a mão e, de repente, uma cena passou à frente de Lucas. Uma festa esplêndida na mansão de sua família, rindo e aplaudindo, com uma jovem Raquel ao fundo, dançando em um vestido brilhante que resplandecia sob as luzes. Ela não era apenas uma mendiga, Lucas. A mulher continuou, cada palavra como um golpe. Raquel é a sua irmã. E a revelação caiu como uma bomba. O mundo ao redor de Lucas se dissolveu. A multidão desapareceu. Só existia o som do seu próprio coração batendo. Não, não pode ser verdade, ele murmurou, olhando de Raquel para a mulher, seu cérebro tentando processar tudo aquilo. Raquel, em choque, olhou para Lucas, os olhos agora cheios de lágrimas, um horror refletido em seu rosto. A minha mãe nunca me disse. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão repentina irrompeu, um som ensurdecedor que rasgou o ar. Todos na calçada se viraram, aterrorizados. A nuvem negra acima deles explodiu em uma chuva de faíscas e relâmpagos, e o pavimento começou a tremer sob os pés. Lucas olhou para o céu e viu uma forma se destacando na escuridão. Era um helicóptero, descendo rapidamente, suas lâminas cortando o ar, com um rugido ameaçador. E então, ele viu algo que o fez travar novamente. Um homem lado de fora da cabine, apontando uma arma. A multidão entrou em colapso, correndo em todas as direções, gritos de terror misturando-se ao som ensurdecedor do motor. Fique onde está, Raquel! Lucas gritou, puxando-a para trás. Mas a tensão crescia. O homem tinha uma expressão furiosa, como se estivesse atrás de algo ou alguém. E em meio ao caos, ele gritou: se você não me entregar o que eu quero, não vai sobrar ninguém aqui. O que ele queria? Lucas sentiu o coração disparar. O que essa figura ameaçadora tinha a ver com tudo isso? A imagem da foto queimando em sua mente, a conexão com Raquel e uma verdade oculta desde sempre começaram a colidir em seu entendimento. Os olhos de Raquel se arregalaram de horror, enquanto tudo ao redor parecia desmoronar. Lucas, o que está acontecendo? A realidade gritava em sua voz, e algo profundo dentro de Lucas soube que a tempestade não era apenas sobre os segredos, era uma batalha pela sobrevivência. E enquanto o helicóptero pairava sobre eles, a dúvida assombrava a mente de Lucas. Quem era aquele homem? O que Raquel representava para ele?
O que eles ainda não sabiam sobre seu passado? A urgência da situação crescia, e com ela, a tensão de que o próximo movimento poderia decidir o destino de todos ali. Lucas estava paralisado, entre o pânico e a revelação que Rafael acabara de fazer. O silêncio na calçada era ensurdecedor, como se todo o universo tivesse parado. Ele queria negar, gritar, dizer que aquilo era uma mentira, mas a imagem da mulher na foto ardia na sua mente, ecoando como um fantasma do passado que ele tentara apagar. Você é louco, Rafael. O Lucas finalmente conseguiu falar, a voz trêmula, mas forte o suficiente para ecoar entre a multidão. Não sabe do que está falando. Raquel, ainda com a mão ferida, olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas e medo. Rafael, com um sorriso satisfeito, continuou. Por que você sempre teve tanta aversão à lembrança dela? Hein, Lucas? Não deve ser fácil carregar esse peso. A verdade finalmente está vindo à tona. Lucas podia sentir os olhares da multidão, julgando, difamando, assistindo à sua queda. O tempo parecia se arrastar. E enquanto tentava reunir seus pensamentos, um clarão súbito cortou o céu. E a nuvem negra começou a se agitar, como se estivesse viva. Corra! Alguém gritou. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando escapar daquela escuridão crescente. Raquel e a menina ficaram paradas, atônitas, enquanto Lucas olhava em volta, seu coração batendo acelerado. A mulher que aparecera do nada, com seus cabelos desgrenhados e manto escuro, ainda estava ali, impassível e focada em Raquel. Raquel! Ela gritou, a voz grave soando como um eco distante. Você não pode ficar aqui. O seu passado está se revelando. E não podemos ficar expostos assim. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma onda de imagens começou a flutuar ao redor dela. Elas dançavam como sombras, revelando detalhes que Lucas nunca quisera enxergar. Quem é você? Raquel perguntou, repleta de desespero, enquanto a mulher apenas a ignorava, seus olhos fixos no céu em formação. O que você sabe sobre mim? Oh, eu sei o que você e Lucas ignoram, gritou a mulher. E quando ela se virou para Lucas, seus olhos eram como abismos. As mentiras que vocês carregaram por tanto tempo estão prestes a ser expostas. E há algo que você precisa saber, Lucas. Era como se uma porta se abrisse, revelando um segredo misturado em um fluxo ininterrupto de sentimentos. O caos da multidão lentamente se dissolveu em um silêncio pesado, enquanto cada pessoa esperava ansiosamente por mais respostas. Lucas, escute! A mulher estendeu a mão. Você não sabe a história que vocês compartilham. A tragédia não é apenas com Raquel. Você está mais conectado a isso do que imagina. Ouvindo aquelas palavras, uma imagem disparou na mente de Lucas. Ele viu um dia ensolarado, sua infância, uma festa em família. E no fundo, as risadas. Uma criança, a mesma criança da foto. Ele não a reconheceu antes, mas agora tudo fazia sentido. Raquel é minha irmã. E nesse momento de epifania, a nuvem negra finalmente desabou. Não como uma tempestade, mas como um turbilhão. E novos sons começaram a ecoar. Não gritos de medo, mas risadas. Risadas de alguém que não deveria estar ali.
o homem do helicóptero, que estava momentos atrás apontando uma arma, começou a dançar sob a chuva de caos. Eu sabia que vocês não esperariam por isso. A voz dele soou novamente, agora tomada por uma arrogância triunfante. E a verdadeira revelação está prestes a acontecer. Raquel e Lucas olhavam, confusos. O homem sussurrou algo e, de repente, ao seu lado, uma figura apareceu. Era a mãe de Lucas, que ele achava estar em outro país, fazendo uma viagem de negócios. O que ela estava fazendo ali? Ela sorriu como se tudo fosse um jogo. Surpresa! Eu estava esperando por vocês. Chegou a hora de vocês descobrirem quem realmente são. Lucas sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Ele lembrava dela como alguém que sempre o protegeu. Mas agora, ali, naquele momento caótico, ele não sabia se poderia acreditar em nada do que estava vendo. A mulher virou-se para Raquel, um semblante que misturava alívio e satisfação. Você sabe que você também faz parte disso, não sabe? Os olhos de Raquel se arregalaram. O que você quer dizer? O que você e Lucas não entendem é que a verdade sobre vocês dois é mais profunda do que um simples legado. Vocês têm poder, e a cidade inteira pode ser sua, se souberem como usar. E então, as luzes da cidade começaram a piscar, como se respondessem às palavras dela. A tensão crescia, e a multidão, que antes estava fugindo, agora olhava, intrigada, esperando por mais. Houve acordos antigos, histórias de traições e sangue, e a profecia que liga suas vidas aos altos escalões desta cidade. A escolha de vocês pode mudar tudo. O silêncio se instalou novamente, enquanto a multidão digeria aquelas palavras. Mas Lucas sabia que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Quem ele realmente era, e o que isso significava para Raquel e o futuro deles. Você precisa decidir, Lucas. A voz da sua mãe cortou o silêncio. Qual lado você vai escolher a partir de agora? As perguntas dançavam no ar, como a nuvem negra que ainda pairava. E Lucas percebeu que a resposta poderia não só redefinir seus laços familiares, mas também seu próprio destino. Lucas estava paralisado, a mente girando com tudo o que estava acontecendo. Sua mãe, ali, ao lado do homem do helicóptero, era um choque. Ele sentia as dúvidas ecoando dentro dele. O que ela estava fazendo ali? O que tudo isso significava? A multidão murmurava, e suas expressões refletiam um infinito espanto. Raquel, com a mão ainda ensanguentada, olhava para ele com um misto de esperança e desespero. Lucas, o que está acontecendo? A voz dela era um fio de desespero. A fragilidade nas suas palavras cortava o ar. Eu não sei, Raquel. Eu não sei. Lucas sentiu um aperto no peito. A revelação de que ela era sua irmã começava a se dissolver em incerteza, pois ele não sabia em quem confiar. No meio do caos, a mulher de manto começou a se aproximar. Seus olhos eram como portais que pareciam saber mais do que revelavam. Você precisa tomar cuidado, Raquel. Eles vêm. Quem é eles? A voz de Raquel tremeu. Então, como se respondesse à pergunta dela, um grupo de homens apareceu. Eles, todos vestidos de preto, avançavam com determinação, atravessando a multidão em pânico. O olhar de um deles, gelado e penetrante, se fixou em Raquel. A missão é clara. Precisamos dela. A tensão aumentou. O ar estava carregado. O homem do helicóptero ergueu a arma novamente.
apontando para Raquel. É por isso que estou aqui. O que você é muito maior do que imagina. A multidão ficou paralisada, a adrenalina correndo nas veias de todos. Lucas gritou, tentando assumir o controle do momento. O que vocês querem dela? Queremos a verdade, e ela é a chave. Sabe algo que não pode lembrar? O homem sorriu de forma ameaçadora, como se estivesse pronto para desencadear uma tempestade. Raquel parecia confusa, seu olhar ia e voltava entre Lucas e o homem. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse responder, uma forte explosão ecoou. A calçada tremeu e uma fileira de janelas estourou ao redor deles. O pânico voltou a reinar. As pessoas gritaram, algumas caindo, outras correndo em direções aleatórias, como folhas levadas pelo vento. Lucas olhou em volta. A cena parecia um filme em câmera lenta. Foi quando percebeu algo. O homem do helicóptero não parecia estar apenas atrás de Raquel. Ele tinha um olhar de raiva dirigido a ele, como se fosse a verdadeira razão de toda aquela confusão. E então, a reviravolta. Seu pai não era quem você pensava, Lucas. O homem gritou, enquanto seguia para frente, seu olhar fixo. Ele esteve envolvido em coisas que você nunca soube. E Raquel, ela não é a filha que você deve proteger. Uma onda de choque percorreu Lucas. O que ele estava dizendo? Do que você está falando? Sua voz saiu como um sussurro, cortando a confusão ao seu redor. A presença dela sempre foi um risco. E você, Lucas, é a última peça do quebra-cabeça. Lucas então percebeu que seu mundo estava desmoronando. A mistura de sentimentos cresceu. Um nó na garganta, dor e confusão se entrelaçando. Raquel era a irmã dele. Mas e se o homem estivesse certo? E se seu pai não fosse quem ele sempre acreditou ser? Você não pode levar a Raquel. Ele sentiu a raiva crescendo. O que mais ele tinha que perder? Pelo contrário, Lucas. Ela é a única que pode desfazer a maldição que teu pai deixou. O homem estava em frente a ele, o olhar cheio de desprezo e desafios. Você vai descobrir o que ela realmente é. Nesse momento, a verdadeira tempestade se formou. Seus relacionamentos estavam balançando à beira do abismo. E a revelação chocante pendia como um trovão silencioso. Lucas percebia que a verdade tinha uma forma de se revelar das maneiras mais inesperadas. E tudo o que sempre acreditou corria o risco de desmoronar. O que ele realmente sabia sobre Raquel e seu pai. Enquanto isso, Raquel olhava para ele, a esperança se desvanecendo e um novo horror nascendo sob suas feições. O ar ficou pesado com a tensão. Eles estavam em um jogo muito maior do que qualquer um havia imaginado. E com o coração acelerado, Lucas sabia que precisava desenterrar tudo isso antes que a tempestade os consumisse. O que mais iam encontrar no caminho? E se Raquel não fosse só sua irmã, mas ainda fosse muito mais? Ele estava prestes a descobrir. Lucas estava paralisado, a mente girando com tudo o que estava acontecendo. Sua mãe, ali, ao lado do homem do helicóptero, era um choque. Ele sentia as dúvidas ecoando dentro dele. O que ela estava fazendo ali? O que tudo isso significava? A multidão murmurava e suas expressões refletiam um infinito espanto. Raquel, com a mão ainda ensanguentada, olhava para ele com um misto de esperança e desespero. Lucas, o que está acontecendo? A voz dela era um fio de desespero. A fragilidade nas suas palavras cortava o ar. Eu não sei, Raquel. Eu não sei. Lucas sentiu um aperto no peito. A revelação de que ela era sua irmã começava a se dissolver em incerteza, pois ele não sabia em quem confiar.
No meio do caos, a mulher de manto começou a se aproximar. Seus olhos eram como portais que pareciam saber mais do que revelavam. Você precisa tomar cuidado, Raquel. Eles vêm. Quem é eles? A voz de Raquel tremeu. Então, como se respondesse à pergunta dela, um grupo de homens apareceu. Eles, todos vestidos de preto, avançavam com determinação, atravessando a multidão em pânico. O olhar de um deles, gelado e penetrante, se fixou em Raquel. A missão é clara. Precisamos dela. A tensão aumentou. O ar estava carregado. O homem do helicóptero ergueu a arma novamente, apontando para Raquel. É por isso que estou aqui. O que você é muito maior do que imagina. A multidão ficou paralisada, a adrenalina correndo nas veias de todos. Chega! Lucas gritou, tentando assumir o controle do momento. O que vocês querem dela? Queremos a verdade. E ela é a chave. Sabe algo que não pode lembrar? O homem sorriu de forma ameaçadora, como se estivesse pronto para desencadear uma tempestade. Raquel parecia confusa. Seu olhar ia e voltava entre Lucas e o homem. O que você quer dizer com isso? Antes que pudesse responder, uma forte explosão ecoou. A calçada tremeu e uma fileira de janelas estourou ao redor deles. O pânico voltou a reinar. As pessoas gritaram, algumas caindo, outras correndo em direções aleatórias, como folhas levadas pelo vento. Lucas olhou em volta. A cena parecia um filme em câmera lenta. Foi quando percebeu algo. O homem do helicóptero não parecia estar apenas atrás de Raquel. Ele tinha um olhar de raiva dirigido a ele, como se fosse a verdadeira razão de toda aquela confusão. E então, a reviravolta. Seu pai não era quem você pensava, Lucas. O homem gritou enquanto seguia para a frente, seu olhar fixo. Ele esteve envolvido em coisas que você nunca soube. E Raquel, ela não é a filha que você deve proteger. Uma onda de choque percorreu Lucas. O que ele estava dizendo? Do que você está falando? Sua voz saiu como um sussurro, cortando a confusão ao seu redor. A presença dela sempre foi um risco. E você, Lucas, é a última peça do quebra-cabeça. Lucas então percebeu que seu mundo estava desmoronando. A mistura de sentimentos cresceu, um nó na garganta, dor e confusão se entrelaçando. Raquel era a irmã dele. Mas e se o homem estivesse certo? E se seu pai não fosse quem ele sempre acreditou ser? Você não pode levar a Raquel. Ele sentiu a raiva crescendo. O que mais ele tinha que perder? Pelo contrário, Lucas, ela é a única que pode desfazer a maldição que teu pai deixou. O homem estava em frente a ele, o olhar cheio de desprezo e desafios. Você vai descobrir o que ela realmente é. Nesse momento, a verdadeira tempestade se formou. Seus relacionamentos estavam balançando à beira do abismo, e a revelação chocante pendia como um trovão silencioso. Lucas percebia que a verdade tinha uma forma de se revelar das maneiras mais inesperadas, e tudo o que sempre acreditou corria o risco de desmoronar. O que ele realmente sabia sobre Raquel e seu pai? Enquanto isso, Raquel olhava para ele, a esperança se desvanecendo e um novo horror nascendo sob suas feições. O ar ficou pesado com a tensão. Eles estavam em um jogo muito maior do que qualquer um havia imaginado. E com o coração acelerado, Lucas sabia que precisava desenterrar tudo isso antes que a tempestade os consumisse. Então, do nada, um tiro ecoou. Um grito rasgou o ar. Lucas se virou a tempo de ver sua mãe, caída no chão, apressando sangue manchando o vestido dela. Foi como se o tempo parasse. A respiração dele falhou. "Mãe!" gritou, correndo em direção a ela. A mulher de manto agarrou Raquel com uma força surpreendente. "Não! Não se aproxime dela!"
As palavras dela soaram como um alerta. Lucas soltou um grito. O homem do helicóptero riu, um riso cruel e triunfante. Agora você tem uma escolha, Lucas. Salve sua mãe ou descubra a verdade sobre quem você e Raquel realmente são. A multidão estava em choque. A confusão dominava o ambiente. Lucas ficou ali, entre a dor e a revelação. A pergunta martelava na cabeça dele. O que valia mais? A verdade ou o amor? O silêncio pesado pairava no ar enquanto ele ponderava suas opções. O futuro deles estava prestes a ser decidido. E a tempestade continuava a se formar, esperando o próximo movimento deles. Lucas se sentiu paralisado ao ver sua mãe caída no chão. O pânico encheu seu peito enquanto ele corria em direção a ela, as pernas tremendo. Mãe! Mãe! A voz dele ecoava entre os gritos da multidão, mas parecia que ninguém ouvia. O homem do helicóptero riu, um riso cruel que cortou o ar. Agora você tem uma decisão a fazer, Lucas. Sua mãe ou a verdade? Uma onda de medo se espalhou pelo corpo dele. O que ele deveria fazer? Raquel estava ali, atônita, o olhar fixo no homem que ameaçava. Ele sentiu um nó na garganta. Não se aproxime dela, Lucas gritou, mas suas palavras quase não saíam. Raquel e sua mãe eram tudo o que tinha, e ele não permitiria que isso fosse arruinado. Você tem que agir agora! A voz da mulher de manto cortou o caos. Uma ordem que ressonava com urgência. A verdade pode salvar vocês, mas só se você estiver disposto a enfrentá-la. No momento em que Lucas hesitou, a cena se tornou um turbilhão. Um tiro ecoou, mas não era do homem do helicóptero. Era algo diferente. Uma explosão de luz que se espalhou pela rua. Ele se virou e viu Raquel em pé, a mão levantada, como se tivesse conjurado algo. As pessoas pararam, confusas, e ao olhar para ela, Lucas percebeu que havia algo mais ali. Uma força, um poder. Raquel, o quê? Sua palavra se prendeu na garganta. Um brilho em seus olhos fez Lucas sentir que existia mais à sua volta do que simples segredos familiares. A conexão entre eles pulsava como um coração batendo. Então, tudo aconteceu em um flash. Lucas viu sua mãe, a dor em seu rosto, e ao mesmo tempo viu Raquel, a irmã que ele nunca soube que tinha. As duas mulheres que significavam tudo para ele estavam ligadas por mais do que ele imaginava. Com um impulso, ele gritou: "Não, vocês não vão levá-la!" Com essa determinação, ele avançou, sentindo a coragem crescer dentro de si. Raquel estava ao seu lado agora, seus olhos firmes. Ela também havia decidido lutar, e enquanto o homem do helicóptero era cercado pela energia que eles agora compartilhavam, algo extraordinário começou a acontecer. Luz emanava deles, um brilho que espalhava a escuridão ao redor. Vocês não controlam mais isso, Lucas gritou, e a multidão começou a murmurar. As pessoas estavam acordando para o que realmente importava. Ali, no meio daquela confusão toda, o poder da verdade se revelava. O homem hesitou. Um flash de medo cruzou seu rosto. "Não pode fazer isso!" ele gritou, a arrogância evaporando-se. A luz cresceu, e Lucas sentiu que era um símbolo de esperança. Com isso, o passado que eles todos temiam começou a se desfazer nas sombras que o cercavam. E enquanto os segredos se revelavam, aquele homem, a figura sombrio de sua vida, murchou. Eles tinham o poder de mudar tudo. A multidão estava em choque, mas agora os olhares fixos neles eram de aprovação e esperança. "Lucas, eu..." Raquel começou, lágrimas escorrendo, enquanto os abraços entre eles
se tornaram inevitáveis. Eles sabiam que ainda havia muito a entender, mas, juntos, a verdade agora não os separaria. Por fim, a responsabilidade de enfrentar o legado de seus pais agora estava nas mãos deles. Enquanto Lucas segurava Raquel com força, a cena estava murchando de volta à paz. Ao fundo, sua mãe estava se levantando, uma fraqueza ainda presente em seu olhar, mas havia uma expressão nova de alívio e amor. Todos eles estavam juntos, e assim, enquanto os ecos da história ressoavam, Lucas sentiu a necessidade crescente de compartilhar essa derrota, essa vitória. Ele se virou para a multidão. A luta não acabou! Precisamos nos unir. Temos o poder de mudar tudo isso. Mas havia uma última pergunta no ar, enquanto a cidade respirava em um novo futuro. O que mais se escondia nas sombras? Antes que você se vá, eu tenho um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é vital para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.